Em 1496, o rei Dom Manuel I ordena a expulsão de todos os judeus que não se quiseram converter ao catolicismo. Começam então a intolerância e as perseguições. Aqueles que conseguem escapar têm o exílio como única opção. Mas sabia que no interior do país há uma comunidade judaica que se conseguiu manter em segredo durante séculos? Os judeus de Belmonte viveram em segredo durante muitos anos. Eles próprios não sabiam que havia uma comunidade mundial judaica, e faz parte da nossa história portuguesa, uma história mais negra durante a Inquisição, mas uma história portuguesa que é importante desenterrar e explicar ao mundo que eles existem. Chamam-se judeus sefarditas aos descendentes dos antigos judeus de Portugal e Espanha. Hoje, a comunidade judaica de Belmonte é a legítima herdeira dos sefarditas que não saíram do território. Esse segredo preservou-se porque começaram a praticar o judaísmo só em casa. E as próprias mães, que eram quem passava as tradições judaicas, não revelavam quem eram aos filhos até chegarem a uma certa idade, porque não queriam que eles inadvertidamente contassem aos outros que eram judeus e logo poderiam ser perseguidos. As pessoas foram-se casando entre elas, não permitiam que se casassem fora da comunidade que existia, e aqueles que casavam fora da comunidade, se fossem homens, eram completamente ostracizados. Se fossem mulheres, poderiam continuar a praticar as tradições judaicas dentro de casa, mas sem os maridos. No início do século XXI, havia em Belmonte cerca de 200 descendentes de cristãos novos. Como passaram a ser designados os judeus convertidos? 93% desta comunidade partilha da mesma linhagem materna. Continuavam a seguir os rituais, por exemplo, do Shabat, que é o dia de descanso, o que seria equivalente ao domingo cristão. As rezas eram ditas na mesma, mas em português em vez de em hebraico. Era um bocado passar palavra a palavra pela família. E logo, ao longo das gerações, se calhar houve algumas alterações ao longo dos tempos, mas faziam aquilo que podiam para continuar com as tradições judaicas, sem terem grandes referências exteriores àquela comunidade secreta. Desenvolveram rezas que lhes permitiam ritualizar a fé, mesmo sem a existência de um rabi ou de uma sinagoga que os guiasse. As crianças tinham que ter maturidade suficiente para perceberem o porquê de manter as tradições em segredo. Se fossem muito novas, podiam, sem querer, denunciar a comunidade ou dizer em casa fazemos isto e fazemos aquilo, e logo as pessoas à volta dessa comunidade iriam perceber quem é que eram os judeus e logo, potencialmente, persegui-los. Ainda hoje, no local onde outrora ficava o bairro judeu, podem ver-se cruzes nas ombreiras das portas das pequenas casas térreas de granito. Permanece a dúvida se as cruzes serviam para fazer os católicos acreditarem que os judeus convertidos viviam fervorosamente a nova fé, ou se tinham antes como função identificar de forma cabal e indubitável as casas dos judeus. Como fomos perseguidos ao longo dos anos, antes da Inquisição e depois da Inquisição, eu acho que se criou uma certa união entre as pessoas. Mesmo que eu não conheça um judeu pessoalmente, se o conhecer noutro país qualquer, há logo uma afinidade. A coragem e a bravura dos judeus de Belmonte permitiu resgatar do esquecimento a herança judaica em Portugal. O segredo, com mais de 600 anos, guardado pelo povo desta pequena localidade, pode hoje ser contado em paz e sem receios.